Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Faz tempo que eu não mando aqui para vocês mais um episódio aqui do nosso EliteCast, né? Tô um pouco sumido aqui do EliteCast, mas viemos aqui com um convidado sensacional, um convidado top. Ele que já fez mais de 8 bilhões em VGV, escritor best-seller, participou já 3 vezes do TEDx como palestrante, já palestrou para mais de 150 mil pessoas. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que Edgar Ueda. Seja muito bem-vindo, é uma honra e um privilégio ter você aqui, meu amigo. E eu que agradeço, Rogério. Tivemos recentemente, claro que esse podcast ele é atemporal, então, ou seja, ele vai perpetuar, mas nesse mês agora de junho, nós tivemos o prazer de compartilhar um projeto junto, um loteamento. Vendemos 42 milhões. Dos 42 milhões que nós vendemos em 15 dias, 38 milhões nós realizamos em 2 dias juntos. Estava lá, você estava com a sua equipe, uma das 3 que mais venderam lá. Parabéns. E aqui, né, voltando essa série do seu podcast no EliteCast, vamos falar muito sobre vendas, negociação, persuasão, vamos falar de estratégia de como fazer milhão, multiplicar milhões no mercado imobiliário, atuar nos grandes negócios que poucas pessoas entendem e conhecem. Vamos também falar de estratégias para escalar, para ter volume de vendas e ter periodicidade de vendas. Tudo isso com muita estratégia você consegue resultados extraordinários. Eu espero que a sua audiência goste desse nosso podcast. Conteúdo vai ter de sobra, né? Com certeza, obrigado, tá, por ter aceito o convite, né? Estamos aqui em São Paulo, vim de Campinas aqui pra gente gravar. E eu de Balneário Camboriú, né? Veio lá de Balneário Camboriú para gravar aqui, tem outros compromissos também, aproveitamos já para fazer esse podcast aqui. Como ele falou, tivemos recentemente um lançamento de sucesso na cidade de Amparo. Sim. Fizemos um trabalho excelente lá, Neximob. Eu já tenho 11 anos de mercado, mas eu confesso que de todos os sucessos que eu já participei, olha que eu já vi sucesso, já participei de sucesso, viu? Esse me surpreendeu. Foi menos de 20 dias, né, para derreter. Quantas unidades que foram mesmo? Lá no total foram 269 unidades. Nós fizemos 13 dias de represamento, que é muito pouco, você sabe, né? Tem muita gente que talvez não entenda muito de algumas terminologias, mas o represamento é quando a gente faz um trabalho de preparação que antecede ao dia de abertura de vendas. Nós tivemos um caso muito interessante de uma empresa muito grande, que é a MRV, que ela tem a Urban, e eles represaram de 5 a 6 meses para zerar o empreendimento no lançamento. E nós tivemos um outro caso de um empreendimento que foi lançado na mesma cidade, de 240 unidades, que em 8 meses venderam apenas 40 unidades. E por que eu estou fazendo já esse aditivo? Porque algumas pessoas acham que, não, é porque a cidade compraria de qualquer jeito, ou não. Que não, é porque só esse tempo seria suficiente para represar. E eu falo que na mesma cidade tem empreendimento que demorou 6 vezes mais para vender, e na cidade teve empreendimentos que não teve nem 10% do sucesso que nós tivemos. Isso com muito planejamento estratégico, tático e a operação executado com muita maestria. E claro que a 4 mãos nós fizemos juntos. 269 lotes, 13 dias de represamento, e no total nós tivemos 92% das vendas aconteceu em 2 dias. Né? Então, em 2 dias nós tínhamos vendido 230 e poucos lotes. E aí, os outros dias, você sabe que depois, quando fica alguns lotes remanescentes, no final de tudo, em 30 dias de trabalho e 17 dias de vendas. Né? Eu nunca vi, assim, além do sucesso de vendas, que foi 92%, né? Em 2 dias, eu nunca vi um pós-lançamento, que é o que a gente chama às vezes de estoque, né? Eu nunca vi um pós-lançamento tão rápido assim, porque às vezes no lançamento você vende 50, 60, 70, 80%. E depois demora e muito depois tempo. Morre o produto, né? Então, já pra gente chegar aqui logo de cara no vídeo, sem enrolação, entregando ouro aqui pro pessoal, o que você acha que garantiu esse sucesso? Legal. Eu tenho 2 palavras que eu atuo sempre, e depois eu tenho um desdobro dessas 2. O primeiro chama over-deliver. Você sempre entregar mais do que
você promete para todo mundo. Isso é para o corretor, e você sabe disso. Nós fizemos um buffet que parecia um casamento no lançamento, e raramente... Começando pelo Meet, né? Começando pelo Meet. Então, raramente os lançamentos são feitos com tanta... nós oferecemos coisas que tem casamento de alto padrão. Isso para o cliente, para o corretor. O corretor não teve diferença. Você sabe que tem empreendimentos que diferencia isso, né? Então, esse over-deliver, a entrega a mais. Isso para o cliente, para o corretor, para todos os stakeholders. O segundo chama milha extra. Ou seja, então eu mantive o mesmo comportamento que eu tenho no pré, que é no processo do aquecimento e do represamento, a mesma postura comportamental, ou seja, a mesma intensidade. Vou dar um exemplo. No dia D, no dia de abertura de vendas, que a gente já tinha vendido 92% em 2 dias, todo o meu material impresso já tinha acabado. Eu não precisaria imprimir mais para zerar o 8%. Em tese, não, porque eu teria outras estratégias. Mesmo assim, eu utilizei de mais 3 ferramentas além da impressa, né? Assessoria de imprensa, digital, rádio, matérias em jornais, para manter a mesma intensidade de ação. Sim. Então, por isso que ele continuou performando, né? E o segundo são ações, né? Olha que interessante. 2 das maiores empresas que tem lá, você conhece uma é a IP, que é uma empresa gigante, a gente nem precisou entrar na IP. Tem uma segunda empresa que é a JBS, que é uma outra empresa gigante. Também não precisamos acessar a empresa em termos de estratégia. Então, nós nem utilizamos 100% das nossas ferramentas, porque eu também tenho contingência. Eu falo que o sucesso de um empreendimento, ele precisa ter 3 itens. Planejamento estratégico, usa muita inteligência. Planejamento tático, você precisa de forma de departamento de ação, marketing, vendas, infraestrutura. Você viu que ali foi andando bem, de forma... parecia uma orquestra que tinha todos os músicos tocando muito bem. E depois o operacional, porque tem gente que é bom no estratégico, mas não no tático. Tem gente que é bom no tático, mas não no estratégico. Tem gente que é bom nos dois, mas na hora de executar, não executa com maestria. Né? Nós tivemos 203 corretores no Meet que você participou. Teve gente que andou mais de 1.000 quilômetros para ir lá, coisa que é raro acontecer, né? Então, tudo isso... Então, respondendo de forma precisa, um dos itens é manter a intensidade. O que acontece? Quando tem só o estoque remanescente, que ele representa pouco, no nosso caso representava 8%, muita gente desacelera as ações que de fato geram resultado. No nosso caso, não. Eu vou até o final, né? Exaustivamente até o final. Sim. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Boa. Eu me lembro até hoje, quando... tinha acabado já, né? Tava acabando o dia ali, era o segundo dia de lançamento, tinha vendido já 92%. Eu me lembro até hoje que você ali chegou para as imobiliárias, sentou com a gente lá, né? Falou, olha só, você veio com um papel, uma caneta assim, é uma coisa que eu peco até, mas que eu acabei aprendendo até, é a parte de números, né? Porque eu sou uma pessoa, eu acho que a maioria das pessoas é assim, vamos ver o que dá, vamos investir tanto em tráfego, vamos montar a equipe assim, vamos ficar tantos dias. Eu peco muito nisso. Eu não sou muito estratégico, assim, no sentido de ter tudo na ponta do lápis. Então, quando você chegou pra gente ali e apontou, inclusive, os nossos números, falou assim, olha, quantos leads vocês geraram? Geramos tantos leads e convertemos tantas vendas. Aí você falou, na mesa, né? Sentou na mesa com a gente, com os nossos corretores. Vocês fizeram tantas vendas com tantos leads, investiram tanto em tráfego. Eu sou o cara que eu ponho dinheiro lá no tráfego, faço um criativo top e vamos receber lead, né? Aí você sentou com a gente e falou, ó, falta tantas unidades para a gente vender em mais uma semana, né? Vamos investir mais tanto em tráfego para vocês terem tantos leads para fazer X venda. Então, explica o pessoal que tá ouvindo aqui, como que você conduz essa parte bem ali na ponta do lápis, que eu acho que para uma empresa, eu acho que é fundamental. Eu aprendi com isso, eu vou levar para minha vida inteira. Legal. Eu morei 9 anos e meio no Japão. E eu sou descendente, eu sou neto de japoneses, e eu não era CEO, eu era exatamente como você também era
uma vez que você já colocou esse divisor na sua vida. Sim. Então, eu sempre fui muito comunicativo, vendedor, marqueteiro. Então, os vendedores e o marqueteiro são poucos analíticos e poucos cientistas. Eles são muito mais artistas, né? E práticos, né? E aí, ganha por um lado, mas perde por outro lado. Então, tudo tem ônus e bônus. E eu fui desenvolver esse outro lado racional, analítico, mais técnico, mais profundo no Japão, com os japoneses. Trabalhando em multinacional, trabalhando na Toyota, na Suzuki, na Hitachi. Fui diretor de marketing de uma rede de supermercado para estrangeiro. Então, na minha vida, hoje, tudo é dados. Então, eu tenho Big Data, que é o volume de dados. Dados hoje é o diamante, é o ouro do mercado, né? E aí, com dados, eu gero BI, que é o Business Inteligência. Então, todos lá, não só a sua equipe, mas todos eu sabia quem estava performando e quem não estava performando. Não sei se você participou, lembra de uma outra reunião que teve uma mudança de caminho, né, de treinamento. Nós somos a única empresa que depois do lançamento gera uma gamificação, nós somos a única. Eu conheço todos os concorrentes e muitos que estão fazendo estão copiando a nossa metodologia. E que não tem problema, o mercado está para todo mundo. Mas o que a gente faz? Depois do Meet, a gente gera uma gamificação. E eu vou fazendo um ajuste em tempo real. Então, por exemplo, vamos pegar já os dados do resultado do que aconteceu. Então, teve a imobiliária que mais vendeu lá. Acho que ela vendeu, 30 e poucas unidades, 39 unidades. Sabe por que ela mais vendeu? Porque ela era muito forte no PDV. E ela era muito forte no PDV, não porque ela gerou esse estímulo, foi porque eu gerei esse estímulo nela. Então, eu tenho a capacidade de olhar para você, identificar o que você tem de melhor e estimular isso em você, porque talvez você tenha isso como consciente, mas talvez você não tenha isso como consciente. Teve uma hora na sua fala que você falou que antes você era empírico. O que é empírico? Você sai fazendo. Mas você não sabe o porquê que está fazendo algumas coisas. Quando você sabe, aí vira uma coisa do outro jeito. Então, o que nós fizemos? Eu falei, olha, foca no PDV. Que o marido dela tinha algumas unidades de supermercado. Eu falei, vamos fazer aqui. Fizemos lá mais de 5.000 panfletos, com diferencial de referência para eles, montaram o PDV, eles não tinham corretores suficiente para colocar nas unidades. Eu falei, faz parceria com alguém, é melhor dividir, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Fizeram, então, ou seja, por que deu certo para algumas pessoas? Porque eles ouviram o que tinha como orientação. Pô, já lancei 79 empreendimentos, vendi mais de 18.500 unidades, estou batendo quase 10 bi em VGV. Então, cara, você não precisa ter dúvida sobre a minha orientação. O que eu errei e acertei não é vaidade, não é ego. Sim. Cara, é track record, é experiência. Então, aí ela ganhou em número 1. O número 2, sabe como que eles venderam mais? Porque tinha base interna. Então, ou seja, tinha uma rede, porque eles trabalhavam muito com aluguéis. E aí, com aluguéis, você tem o quê? Você tem muito cliente antigo, que você fica gerenciando. Então, imagina só você vender para carteira. Aí, por exemplo, teve vocês lá que era muito forte no digital. Sim. Né? Então, vocês não trabalharam no PDV e não trabalharam no interno, até porque vocês eram de outra cidade. Mas vocês foram o número 1 no digital. E olha que interessante. Em um dos dias, eu chamei todo mundo. Falei, olha, você vendeu muito no PDV, você vendeu no PAP, você no digital, você aqui. E olha que interessante, baseado nesse nível de consciência, uma pessoa que tinha vendido 12 lotes e 0 no digital, começou a fazer o digital. Porque, veja bem, aí tem um recado importante aqui, Rogério. E não é o que eu acho, tem muitos estudos que comprovam isso. Eu sou muito cientista e vou para dados, né? Quando uma pessoa ela é muito bonita de rosto e de corpo, talvez, pessoal, isso aqui não é assim, todo bonito de rosto e de corpo é assim, não. Eu estou falando que existe um volume de massa tendencioso a ser isso. Quando ele tem uma característica que ele é muito gritante e positiva nele, ele menospreza desenvolver outras coisas. Então, por exemplo, talvez não queira ganhar muito dinheiro, talvez não estude tanto, talvez não trabalhe tanto. Quer um exemplo? Você vai ver antigamente muitos ricos, milionários, bilionários que não cuidavam da estética.
Né? Você pode pegar aí os caras que é capa de Forbes, essas coisas, ou tá obeso, ou tá gordo, ou tá Flávio barrigudo, ou Augusto. tá... Não só ele, vários que você pega. Por quê? Porque eles focaram tanto num lado que sobressaiu e menosprezou em um determinado momento outras coisas. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no mundo dos negócios, primeiro que não existe o equilíbrio no começo. Tem um dos meus livros que eu falo, a grande habilidade é você desequilibrar para equilibrar. Então, eu vou falar da minha jornada. Eu estudei muito, estudei. E não é estudar em faculdade. Eu não tenho formação acadêmica. Virei diretor de marketing. Tive 3 agências de publicidade e eu ensinava os publicitários que estudaram na SPM, que é a maior escola de publicidade e propaganda do Brasil. Então, o que acontece? Eu sou muito autodidata e faço muito curso no exterior e aqui. E aí eu falei, pô, agora eu tenho conhecimento. Só que eu era muito foda na execução. Então, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. No Japão, eu cheguei a ter 3 empregos. Eu era diretor de marketing, eu era consultor de empresa e eu abri uma agência de publicidade. Então, veja bem, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Então, eu fui trabalhando. Quando você vai trabalhar muito, você tem que fazer algumas renúncias. Então, você vai sacrificar final de semana, sacrificar happy hour, sacrificar um monte de coisa. Mas era período. Então hoje, porque isso aqui vira só um podcast falar disso, mas hoje eu vou trabalhar depois das 13 horas, porque de manhã eu faço Muay Thai, faço musculação, faço massagem, faço terapia, faço yoga, vou pra praia, vou passear com meu pet. Hoje eu trabalho 6 horas por dia. Hoje eu tenho uma vida equilibrada? Tenho, conheço 27 países, moro no lugar que eu gostaria de morar, tenho uma puta qualidade de vida. Mas antes eu precisei fazer o quê? Desequilibrar. Então, a maioria que se não está no seu sucesso financeiro, sucesso, riqueza, dinheiro, são percepções. Sim. Cada um tem o seu mapa mental. Eu estou falando aqui sobre a minha tese. Onde que eu quero chegar? Cara, no começo você precisa desequilibrar. Então, voltando lá, eu gosto muito de trazer contexto porque fica mais fácil de entender. Se você é muito foda no digital hoje, já é uma perna que você chuta bem. Você só não pode parar de treinar ela para ela não ficar obsoleta, certo? Sim. Então, cada vez mais você treina. Mas você agora pode treinar uma outra perna. Qual que é a perna? Do PDV, da parceria, da indicação, do offline, da oferta ativa e de um monte de perna. O que eu aprendi a fazer ao longo de 14 anos no mercado imobiliário? Sou empreendedor há 27 anos e no mercado imobiliário há 14 anos. Eu falei, eu quero ser muito foda em remanescente e estoque. Eu virei maior especialista em estoque e remanescente. Eu desconheço alguém que vendeu mais estoque remanescente do que eu. Olha só. Né? Já vendi mais de 12 mil unidades. Então, dos meus empreendimentos, tem mais estoque remanescente do que lançamento. Por quê? Porque eu fui lá, resolvi um pepino, resolvi um outro pepino. O meu primeiro empreendimento tinha 30 mil lotes no estoque, numa cidade de 175 mil habitantes, Araguaína, Tocantins. Se você pegar, tinha que vender 2 lotes por habitante, porque não tinha como vender. E eu vendi 538 lotes de um empreendimento que vendia 1, 2, 3 unidades por mês. E aí eu fui ficando especialista, etc. Depois que eu fiquei especialista em estoque remanescente, eu fui virar especialista em lançamento. Depois em áreas de land bank, depois em validação e concepção, depois em incorporação e agora em fund. Então, mas eu não fui fazendo tudo simultaneamente, porque não dá para você ser o melhor atacante, não dá para ser o melhor batedor de pênalti, o melhor batedor de falta. Você tem que escolher uma área, ficar muito foda, parar de ser medíocre, mediano. A hora que você ficar muito foda, por exemplo, você é uma das maiores referências no digital quando se trata em tráfego, em gerar lead para o mercado imobiliário. Pô, então, se hoje você já está entre os top players, já dá para você entrar e ficar bom em alguma outra coisa, porque eu falo que sucesso e fracasso, Rogério, só para finalizar aqui, é efeito composto. Ou seja, se você só for bom no tráfego, você não vai ser o cara mais foda desse Brasil. Porque só isso não é o suficiente. Sim. Você sabe disso. Já percebi isso. Top demais, Edgar. Você comentou aí... Pode me cortar, viu, Rogério? Eu falo não. Pra caramba. Pessoal, se deixar... esse podcast aqui, eu vou ficar 10% aqui falando, 90% é lá, porque a gente vai aprender muita coisa aqui. Eu tenho uma bagagem boa aí como corretor de imóveis e como imobiliária. No trecho, né, a gente monta equipes
de trecho, a gente já comentou sobre isso, deixo as equipes em algumas cidades e é mais voltado para o lançamento, não para o remanescente, como você falou. E aí eu já queria emendar uma outra pergunta que eu acho bem interessante, é algo que eu tenho percebido, você me corrige se eu estiver errado e qual é o seu ponto de vista sobre isso. Desde 2017 para 2018, que eu entrei no nicho de loteamento, antes eu fazia só apartamento, tenho experiência boa também com Minha Casa Minha Vida, médio, alto padrão, mas desde 2018 para cá, a maioria das coisas que eu faço é loteamentos. E eu senti, de 2018 para cá até 2022, 2023 ali, eu senti que os lançamentos, esse que a gente fez, para mim foi até uma exceção, porque os outros que eu participei há alguns meses, poucos anos atrás, não teve esse sucesso que teve. É coisa de 50% vendido, já tem que comemorar o sucesso. 60% vendido... É que não tinha uma Neximob lá, né? Exatamente. E aí eu percebi, de um tempo para cá, inclusive eu percebi isso, e a minha imobiliária tem focado muito nisso, na região ali de Campinas, em trabalhar mais com remanescentes e estoques do que lançamentos. Porque eu senti que o cliente, o comprador do primeiro imóvel ali, a gente não está falando de investidor não, está falando do comprador do primeiro imóvel mesmo. Eu senti que ele está procurando mais... Antes era novidade na cidade, pô, vai ter um lançamento aqui, a galera fazia fila, eu já participei de vários lançamentos que a galera dorme na fila. E eu percebi que o remanescente, o estoque, está atraindo mais cliente, está vendendo melhor. Você tem esse ponto de vista também? E por que isso está acontecendo? Então, na verdade, não é que é um caminho ou outro mais tendencioso, porque essa sua pergunta não é uma pergunta de mudança de comportamento de compra. O que acontece? Existe uma palavra que chama latência. Eu preciso contextualizar para responder a sua pergunta. A latência é o período que você faz o primeiro contato com o cliente, que pode ser através do tráfego, ou de um panfleto, ou de uma mídia, até a finalização de compra dele, certo? Então, aí ele assinou o contrato, depositou a entrada e está concretizado a venda, certo? Então, para cada empreendimento, se ele é econômico, se ele é MEP, que é médio alto padrão, se ele é AAA, que é lá dos milionários, se ele é a primeira moradia, se é a segunda moradia, tudo isso tem uma latência que ela é média. Quanto que é uma latência Minha Casa Minha Vida, médio padrão, loteamento, empreendimentos em praias, tem uma latência. Aí começa, quando você é científico, começa a mudar o jogo. Eu sei que uma latência, por exemplo, tem latência de empreendimentos que é de 13 a 18 meses. Tem latência de 6 meses, etc. Mas como que eu faço para o cara tomar uma decisão no final de semana? Existe uma estratégia para isso. Existem várias estratégias. Por isso que a minha empresa se tornou uma das maiores referências no Brasil no que se trata de vender rápido o empreendimento. Porque como eu fui diretor de marketing de uma rede de supermercado, e supermercado, desde quando você entra no supermercado até quando você sai, você é impactado de forma persuasiva. Não sei se você sabe. Tem produto na linha do horizonte, tem ilha, por que coloca produtos pequenos perto do caixa, por que tem produtos que geram odor. Tudo isso tem. Quando eu trabalhava na rede de supermercado como diretor, quando eu entrei tinha 7 supermercados e 1 restaurantes. E 33 mil tickets mês. Eu deixei de 7 para 13, de 1 para 7 e de 33 mil para 88 mil. Como que eu fiz isso em 2 anos e meio? Com estratégia e ciência. Onde que eu quero chegar com tudo isso? No Japão tem uma frase que eu adotei e virou meu jargão quando eu dou treinamento de vendas e negociação. Se você atende 2 clientes do mesmo jeito, um se atende mal. Então, por exemplo, Rogério tem um perfil comportamental de compra. De comprar uma roupa, comprar um carro, de investir no imóvel. O Edgar tem outro perfil. Então, quando eu desenho um perfil para você, eu não vendo para o Edgar. Quando eu desenho um perfil para o Edgar, eu não vendo para o Rogério. Então, a habilidade é você conhecer cada vez mais de inúmeros perfis que tem. Então, o perfil do lançamento é o perfil do lançamento. O perfil do remanescente do estoque é um outro perfil. Então, a maneira de como eu comunico chama atenção, interesse, gera o desejo e gera ação de compra do cara do lançamento é um caminho. E existe o caminho que eu desenho para o outro cara.
Então, quando você fala-se que tem mais gente, é porque você entrou no caminho do estoque do remanescente, desenhou a estratégia e a comunicação, e ali você está acertando. Se para você tá ficando mais fácil, é porque você está no caminho, certo? Então, por isso que tem muita gente que vende muito bem os 40%, 50% do lançamento e se perde no estoque, no remanescente. Ele não consegue mais vender. Tem cara que está há 3, 4, 5 anos. Eu peguei um empreendimento na Bahia que ficou 15 anos o empreendimento pronto, levaria mais de 5 a 7 anos para vender e nós diminuímos para 14 meses. Estamos diminuindo porque estamos no processo de venda. Não sei que momento que você está vendo esse vídeo, né? Mas nesse momento estamos no processo de venda. Vendia 3, 4 unidades, passamos a vender 25, 30 unidades por mês. Como isso eu faço? Né? Com estratégia certa, comunicação certa, marketing certo e abordagem correta. Então, na verdade, assim, tem cliente para lançamento e tem cliente para remanescente. O que você precisa entender é como que eu encontro, onde que eu encontro, como que eu comunico, como que eu vendo, né? E aí tem todo... E aí o pessoal, tem muita gente... onde que acontece os erros? Quando o incorporador, o construtor e o loteador, ele se veste no papel de entender mercado, entender de vendas. Aí começa a dar merda. Ó, incorporador entende de gestão de produto, o construtor entende de construir, o loteador entende de fazer lá o parcelamento de solo. Cara, imagina só. Eu tenho uma ferramenta que foi criada por nós que chama Smart SWOT, né? Eu, os meus licenciados, quem são os meus licenciados? Eu tenho a maior licenciadora do mercado imobiliário de grandes negócios. A primeira e a maior. Então, eu fui o primeiro a criar esse produto no mercado, licenciar loteamento, incorporação, lançamentos, fund, né? E nós estamos em 23 estados e mais de 80 cidades. Então, os meus licenciados têm todas as ferramentas. Uma dessas ferramentas, antes de eu lançar, eu analiso toda a concorrência. Eu analiso demanda presente e demanda futura, oferta presente e oferta futura. Só que eu analiso em 13 pontos diferentes. Então, imagina só. Eu falei isso em um outro podcast. Esse ano eu estou com 17 lançamentos. Se eu usar 10 que eu pesquiso, estou falando de 170 produtos e concorrentes que eu estudo, em 13 pontos diferentes. Esse ano eu analisei 170, só que eu estou fazendo isso há 14 anos, Rogério. Então, se eu tenho muitos dados, eu vendi 18.557 unidades, tá? Todo ano eu atualizo. Esse ano eu vou passar de 20 mil. Tá? Eu estou falando esse número, que é o ano até o final do ano passado. 18.557 unidades. A depender do produto, eu uso o vetor 10. A depender do produto, eu uso o vetor 4. A depender do estágio do produto. Se eu utilizar o vetor 10, eu atendi na mesa que eu tenho dados, mais de 180 mil clientes. Eu sei o porquê ele compra, porquê que ele não compra, porquê que ele quer pagar à vista, porquê que ele não quer pagar à vista, porquê que ele quer pagar a prazo, porquê que ele demora 5 dias para tomar decisão, porquê que ele demora 20 dias, porquê que ele vem sozinho, porquê que ele vem com a esposa, porquê que ele vem com a família, porquê que ele visita de dia, porquê que ele fecha à noite. Eu tenho esses dados. Sim. Então, quando eu vou fazer um planejamento para qualquer outro produto, eu já trago todo esse meu track record. Tanto é que esse incorporador, esse loteador de Amparo da cidade, ele vendia de 80 a 90 unidades por ano. O empreendimento demorava 2 anos para ele zerar um produto de 90 unidades. Esse empreendimento de Amparo levaria 3 anos pelo histórico dele. Então, sim. 18 empreendimentos lançados e 28 anos de atuação. Levaria 3 anos para ele vender. Como que a gente vendeu em 30 dias? Como que a gente zerou entre represamento e vendas em 30 dias? Como que em 2 dias, um dia, eu vendi 103 lotes? Um dia. Levaria 1 ano e meio para ele vender a mesma quantidade. Caraca. Então, não é o produto, não é a incorporadora e não é a cidade. É a nossa estratégia. Ou seja, esses loteamentos que a gente vê por aí, até que eu participo como imobiliária, que é um fracasso, às vezes não é nem culpa da imobiliária, não é nem culpa do time de vendas, a culpa é do loteador, que não tem um profissional, uma empresa ali por trás, que oriente ele, que tenha dados, né, para que ele possa ser assertivo no lançamento. Eu diria que você é um chat GPT para qualquer loteador consultar. Como que faz isso?
manja tudo e tem todos os dados e faz o negócio acontecer mesmo, né? Não, assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho respostas suficientes para fazer do produto virar um sucesso e do fracasso virar um sucesso. Eu, por muito tempo, fui taxado o vendedor do mercado imobiliário que vendia o que ninguém conseguia vender. Já peguei empreendimento em Minas, inclusive, que foi lançado 3 vezes, em 1 ano e meio ter vendido 16 unidades, e em 90 dias eu zerar 550 unidades. 3 lançamentos e 3 fracassos. Então, assim, como que você faz isso virar uma receita de bolo? Então, tem método, tem ciência. Deixa eu falar aqui para que as pessoas, algumas pessoas que escutam conversas equivocadas. Vendas é uma ciência. A arte é a maneira de posicionar, comunicar. Isso é arte. Cada vendedor e corretor é um artista diferente. Mas quando ele segue uma metodologia, está seguindo o quê? Uma ciência. Quando ele segue um método, ele está seguindo o quê? Uma ciência. Quando ele vai comprar o seu curso, é um método. É uma ciência. Você errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou. Você envelopou daquela maneira. Né? Sim. E é desse jeito que eu fiz a minha metodologia. É uma ciência simples. Então, de repente, eu vendo todos os empreendimentos em 2 dias? Não. Tem empreendimento que eu vendo em 10, tem empreendimento que eu vendo em 15. E só para finalizar, assim, quando você fala que o erro é do incorporador, o erro maior e a maior percentual do erro é do incorporador, do consultor. Mas na minha tese, todos são corresponsáveis, tanto pelo sucesso como pelo fracasso. Vou te dar um exemplo. Tem incorporador e construtor e loteador e investidor que quer me contratar. Aconteceu agora recentemente. O cara queria lançar aqui em São Paulo, na capital, o Minha Casa Minha Vida. Aí ele falou assim, não, mas eu preciso que você entre vendendo na semana seguinte. Eu falei, não. Falei, cara, tem empreendimentos que eu preciso de 90 dias, tem empreendimentos que eu preciso de 60, tem empreendimentos que eu preciso de 45 dias. Não saio vendendo. Não existe essa possibilidade. Ah, mas para mim só funciona desse jeito. Fala, então para mim não funciona. É um contrato de 60 milhões, que é me colocar 1.200.000, 1,5 milhão no meu bolso, que eu falei, não vou fazer. Então, se fugir da minha metodologia, eu não vou. Porque se der errado, eu vou ser culpado. Então, e aí tem muitos empreendimentos que falham, porque primeiro, o cara concebe o empreendimento se fosse para ele. O empreendimento é para o mercado, não é para ele, né? E segundo, ele é tão vaidoso que ele acha que tudo que ele... mas eu já fiz 10 empreendimentos, mas sucesso do passado não significa sucesso do presente, né? Cada produto é diferente do outro. Cada produto é diferente. Não tem... Você pode lançar, você pode levantar um prédio aqui e daqui outro um ano você levanta outro prédio do lado com quase o mesmo preço praticamente, que não é igual. Né? Não é igual. E diz uma coisa que eu fiquei curioso também. Você disse bastante sobre remanescente, que você realmente consegue levantar as vendas. Quando o incorporador ali, ele erra no preço. Lançou, errou no preço. E aí chamou o Edgar para resolver o problema. Qual que é a melhor solução? Olha, na verdade, na maioria, eu posso garantir que 100% dos empreendimentos que eu resolvi, ele não errava só em uma coisa, 100%. Então, tinha 2, 3, 4, lembra do efeito composto? Então, ao contrário, também é verdadeiro. Então, o erro é um conjunto de fatores, o acerto é um conjunto de fatores. Mas quando o preço é o determinante, a gente vai ter que ajustar ou na precificação, que preço e precificação são coisas diferentes, né? Então, quanto que custa esse livro? Custa R$50. Mas eu não tenho R$50. Tudo bem, passa cartão e paga em 5 vezes. Estou precificando de maneira de... Estou dando condição, né? Ah, beleza, não tenho cartão, paga no boleto. Sei lá, estou dando alternativas para você comprar o livro. E aí é o seguinte, mas eu já parcelo, mas eu já dou isso, mas às vezes você erra numa vírgula. Uma vírgula. É engraçado, é muito engraçado, Rogério, que assim, o cara, ele errou o produto, vendeu, tá micado, foi uma bosta. Ou o cara que ele demoraria 2, 3 anos para vender. Aí você vai lá e vende no dia para ele.
Aí ele começa a negociar o que ele tem que te pagar. Porque ele fala, nossa, mas você só gastou um dia para vender. Fala, meu irmão, só que eu tô há 27 anos empreendendo, há 14 anos no mercado imobiliário. Essa vírgula que você nunca conseguiu enxergar, fui eu que enxerguei, meu irmão. É igual aquela história do... Tinha um navio muito grande, você deve ter escutado, né? Um navio muito grande, deu problema. Aí ninguém conseguiu resolver o problema, ligaram para o engenheiro foi lá, olhou todo aquele equipamento, foi lá, apertou um parafuso aqui. Quanto que é? 100 mil. 100 mil? Você gastou 1 minuto para fazer isso? Não, eu gastei 10 anos estudando para saber qual parafuso, qual a vírgula, né, que tem que apertar. Então é mais ou menos assim, né? O cara tem que valorizar as pessoas que levam resultado para ele. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo, não gaste tempo ou discutindo, ou argumentando, negociando com quanto dinheiro entra no seu bolso. Porque é o seguinte, se o dinheiro que entrou no meu bolso já era relevante ou importante, ou era o que eu buscava, para mim é suficiente. Então eu não fico olhando quanto o corretor está ganhando, quanto o meu colaborador está ganhando. Para mim é o seguinte, eu tenho as minhas metas, que são as metas da Neximob e do Edgar Ueda. Se você está ganhando mais do que eu, e se para mim você teve menos esforço do que eu, zero problema. E assim, tem muito cara que ele tem essa cabeça de sardinha, essa cabeça medíocre, e que no final da história ele vai pagar uma conta mais alta, né? Sim. Que lá na frente não continuo trabalhando com ele. E já aconteceu. Eu fazia um lançamento, eu vendi mais de 740 unidades em 2 dias. Olha a história desse. Eu posso contar o milagre, mas não posso contar o santo, né? O nome do santo. Então eu peguei um empreendimento que eu lancei em Araguaína, Tocantins, foi tão sucesso, porque era um empreendimento fracassado, que na região fiquei muito conhecido. Uhum. Esse cara, esse loteador, lançou um empreendimento, construiu 100% e não vendeu nenhuma unidade. Parece até brincadeira. Não, Edgar, ele vendeu uma. Não, ele 0 unidade, certo? Ele construiu numa cidade pequena e ele ia lançar outro empreendimento em Boa Vista, Roraima. E aí ele ficou com medo porque ele usava o dinheiro do investidor, que era um plantador de soja. Uhum. E aí ele falou, não posso errar, me apresentaram para ele. E ele falou, foi lá, contratei ele. Aí eu vendi 740 unidades em 2 dias. Segunda moradia, chácaras. Que a latência é maior. O cara não tem necessidade de sair do aluguel, comprar, não tem. Então, a tomada de decisão é mais lenta desse cara. Vendi lá 740 unidades em 2 dias. Só não vendi um dia porque a energia vinha da Venezuela e acabou a energia no primeiro dia. Aí ele ia lançar o outro empreendimento. Aí ele achava que já sabia e que foi fácil vender o produto. Cara, ele concebeu um produto que colocava foto de porco, de galinha, aquela porteira de rural. Eu mudei toda a comunicação do cara, coloquei itens que ele não ia colocar, que foi a cerejinha do bolo, vendi 100%. Aí esse cara foi ingrato, não honrou, não foi leal. E tentou ainda aliciar, contratando meus funcionários, colaboradores que trabalhavam comigo. Porque na cabeça dele, que ele achava que contratando meu funcionário, meu colaborador, ia ter inteligência minha. Cara, Steve Jobs só teve um. Cara, tanto é que quando Steve Jobs saiu da empresa, a empresa foi quase ao fracasso. Depois que eu... Edgar, você está se considerando Steve Jobs. No meu negócio, eu sou Steve Jobs. Pronto. Cara, e não é prepotência e arrogância, cara. Eu tenho números. Eu sou o único que escreveu 5 livros nas maiores editoras e com 2 best-sellers. 12 semanas, Veja Publishing News, e o outro, Alta Books, que é do Pai Rico, Pai Pobre, Citadel, que é Napoleão Hill, Buzz, que é do Flávio Augusto, Bem Virá, que é da Saraiva. Eu sou o único 3 vezes TEDx speaker. Então, assim, cara, eu sou o único com esses números que eu tô te falando. Então, cara, se eu não falar o que eu fiz, tem que parar aquela síndrome também do impostor. Não pode falar mais nada, cara. Sim. Então, assim, números, você é um cara foda, você tem que falar que é um cara foda. Eu não preciso mais me vender como isso, mas eu preciso chancelar o que eu construí. Até porque eu vim de uma família pobre, não tive faculdade, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, até meus 2 anos de idade não tinha energia elétrica nem água potável, eu comecei a trabalhar com 9 anos como entregador de leite, fui operário, fui peão de fábrica, fui operário na construção civil, trabalhei debaixo de neve, passava maçarico debaixo da sola. Então assim, porra, ninguém sabe quando eu estava sofrendo.
Sim, Agora, sim. quando eu tô bem, né? Então, assim... Aí tem que esconder, né? Aí tem que esconder? Tem que esconder? Sim, Não, cara. sim. Então, assim, E o cara... sucesso inspira outras pessoas, né, cara? Exatamente. Então, assim, Rogério, tem um caminho que você pode modelar. O mercado imobiliário ainda é terra de oportunidades, porque ainda tem muito amadorismo, gente que faz de forma empírica, gente que faz por osmose, né? Você citou uma coisa que é verdadeira. Antigamente você abria um plantão, o cliente viu um outdoor, ele aparecia para comprar. Sim. Hoje o cara não existe mais o cliente espontâneo, sim. que nós Diminuiu chamávamos muitas visitas. Não, mas quase né? assim, cara. Cliente espontâneo não chega a bater nem 2% hoje de alguns lançamentos. Sim. Então, se você tem que laçar, você tem que bater na porta, você tem que bater na porta 10 vezes. Então, hoje você tem que ter tecnologia, metodologia, você tem que ter ferramenta atuais, validadas, porque senão você vai demorar muito para vender. E o conhecimento, né? Hoje em dia, todos os corretores, qualquer profissão, né? A pessoa tem acesso a conhecimentos gratuitos. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar tráfego pago, isso foi em 2017 para 2018, não tinha ninguém na internet, YouTube, não tinha ninguém que ensinava tráfego pago imobiliário. O que eu tive que fazer? Eu fui atrás dos grandes players que não eram do mercado imobiliário. Comecei a fazer os meus anúncios, comecei a estudar Érico Rocha, Pedro Sobral, os caras que não eram do mercado. Então eu comprava o curso do cara, falava, pô, não tá batendo com o que eu tô fazendo aqui. Tinha alguns assuntos que não eram pro mercado imobiliário, eles nem sabem de mercado imobiliário. Então eu tive que adaptar, tive que testar, tive que errar pra caramba para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Já milhões investidos em tráfego pago, inclusive para os clientes da agência que eu presto esse serviço, né? Então, é o que você falou, a bagagem que a gente tem hoje, ela tem que ser falada para que inspire outras pessoas a buscarem esse conhecimento também, porque por isso que falo, né? Apenas 1%. É 1% da população que vai ter sucesso, porque eles não estão dispostos a pagar o preço do conhecimento, o preço do trabalho, o preço do esforço, o preço de errar, o preço de se arriscar. As pessoas ficam ali, né? Ah, não vou arriscar, não. Eu sou uma pessoa que eu arrisco muito, eu vou para cima, até um pouco sem estratégia, às vezes, né? Sem dados, sem estratégias. Porém, tem que fazer o negócio acontecer, não tem como ficar para trás. Nós estamos na era do conhecimento, e quem não busca conhecimento vai ficar para trás. A gente falou bastante aqui sobre sucesso em lançamento, represamento, estoque. A gente falou mais da parte ali de cima, né? Eu queria que você falasse um pouco, o público que acompanha aqui o nosso canal é bastante corretores mesmo, né? E o pessoal acompanha muito o meu conteúdo relacionado a tráfego pago, relacionado a vendas, atendimento ao cliente. Esses dias eu vendi, foi o último lançamento que eu vendi como corretor mesmo, eu vendi mais de 100 lotes em Araraquara, em parceria com outro corretor. E aí eu fiz um documentário, coloquei no meu canal, um documentário de 1h30. Documentei desde o dia do meeting, as estratégias que eu utilizei. Então o pessoal já está aqui, já sabe bem do meu conteúdo, do que eu aplico. Eu queria ouvir de você diretamente pro corretor ali que está na rua, que está fazendo tráfego. Que dica que você dá para o cara ter sucesso no lançamento? Não só para lote, no geral, né? Apartamento, corretor de sucesso. Para um lançamento, para um estoque, o que ele tem que fazer? Cara, eu vou passar duas coisas, porque uma ele contribui a um alongamento do que você falou anteriormente. E aí não é só para o corretor, é para o corretor, é para o construtor, é para o arquiteto, é para o engenheiro, é para todo mundo. Primeiro, ele tem que estar disposto a pagar 4 preços. Primeiro é o preço do dinheiro. Eu desconheço pessoa bem-sucedida, milionária ou multimilionária, top player do seu mercado, que não investiu muito em você. E quando você... Inteligência emocional, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, se eu tenho um budget, que é um orçamento, que é um reinvestimento no Edgar. Tá? E aí, às vezes, quando você fala assim, um livro, é um investimento no Edgar. Aumenta a autoridade, certo? O Edgar, como orador, comunicador, eu tenho língua presa, eu faço fono. É um investimento no Edgar, concorda? Olha só. Então, assim... Você é palestrante, né? Palestrou para mais de 150 mil pessoas. Exatamente. Eu fiz PNL, eu fiz um monte de curso para quebrar algumas coisas, né? Olha que só. Eu era extremamente inibido. Quando eu era criança, as pessoas já que eu tinha um problema. Eu tinha dificuldade de falar com outras pessoas. Eu também. Então, assim, veja bem, investimento em você. Então, todo o dinheiro que entra, uma parte é prioridade para devolver em mim, como Edgar melhor. Então, você tem que pagar o preço,
Então, é pagar o preço. Então, é que nem dízimo fala, né? Você não vai lá, você não separa Sim. 10%? Sim. Quanto que você separa para você? E aí vem já uma resposta. 99% dos corretores não investem neles. Em autoconhecimento. Eu estava vindo no carro, né? A gente estava conversando e sendo sócio aí de um jogador super famoso em corporações imobiliárias. E aí, a gente tá falando, né? Ele falou, você fez o caminho de Santiago de Compostela, Monte Fuji, Legendários, aí ficou numa tribo indígena, e aí PNL, estudou fora, tal. E assim, quanto mais as pessoas são evoluídas ou bem-sucedidas, mais você vê que tem semelhança. A maioria fez grande parte, e aí investe nisso, investe naquilo. Aí eu estava falando de alguns cursos que eles não tinham feito, eles já anotando, vou fazer, me passa o telefone e já ligo. Por quê? Porque eles sabem da importância de investir nisso. Sim. Segundo, é o preço do tempo. O que é o preço do tempo? Ou de hora gasta sentado, ou batendo na porta, ou dirigindo, visitando o cliente. É tempo. Tá? Então, tem gente que trabalha 8 horas de segunda a sexta. Não existe fórmula mágica. Mas pô, o Edgar falou que trabalha 6, o Carlos Luiz não trabalha mais. Cara, olha o estágio que os caras estão. Mas eu chegava a trabalhar 16 horas. Sim. Tempo. Porque seu concorrente trabalha 8 horas por dia. Seu concorrente ruim, seu concorrente bom, trabalha 12, 14 horas por dia. Segundo, é o preço da resiliência, que eu chamo. Que é da dor, da renúncia, da falta de dinheiro, de respirar debaixo da água, de chorar, de entender que o negócio não é para você. É o preço de aguentar pancadas, pedradas, buracos, atravessar o deserto. Às vezes você acha que está chegando no oásis e não chega nunca, né? E o quarto é o preço da disciplina, que é o seguinte, você vai fazer exaustivamente, pelo máximo de tempo possível. Alguns vão demorar 20 anos, outros 30, outros 15, outros 10. Então, quando você entende essa regra do jogo, você não sai do caminho. Sim. Certo? Então, eu não saio do caminho do investimento, eu não saio do caminho de... parece que nada tá dando certo, parece que a lei de Murphy, parece que o mercado imobiliário não é para mim, parece que corretor não funciona, o mercado tá ruim. Então, é o seguinte. Agora vamos para outra pergunta, que é porque eu tinha que... Você estava falando isso. A mentalidade. A mentalidade, né? Sim. Aí é o seguinte, o que eu defini? Primeiro é o seguinte, primeiro você precisa ter inteligência cognitiva. Por que inteligência cognitiva? Imagina só, você estudou com o Érico Rocha, eu também comprei curso dele, você estudou com o Sobral, estudou com mais um monte. Se você não tiver a capacidade de reter conhecimento, você não aplica conhecimento. Como que eu vou aprender a fazer um bolo se eu não sei? Aí eu posso ficar olhando para o manual, beleza. Mas e numa mesa de negociação? Você vai ficar o tempo todo abrindo o livro para falar qual que é o próximo passo? Não, então você precisa ter inteligência cognitiva. Inteligência cognitiva, parte se desenvolve com treinamento, parte se desenvolve com a sua biologia, com suplementação, medicina, etc. Eu repeti 3 vezes no primeiro ano. Eu era muito burro, né? Agora, eu tinha outras qualidades. E eu fui me desenvolvendo. Eu falei, não. E eu só tirava nota média. Eu também. Por isso que era. Então, assim, na minha não era de 1 a 10, era A, B, C, D. Ou eu tirava Czinho, ou eu tirava um D. E ficava, então, assim, cara, hoje eu sou um dos principais nomes de inteligência imobiliária do Brasil e do empreendedorismo, meu irmão. Eu divido o palco com os maiores nomes do Brasil. Maiores nomes, os maiores palestrantes, escritores. Então, eu divido o palco, né? Então dá para se transformar. Você vai virar um Einstein, vai virar um Luther King, vai virar um Jobs? Talvez não, mas você vai ficar muito mais inteligente do que você era. Ponto. Inteligência cognitiva. O segundo chama inteligência emocional. Por que muita gente desiste? Por que muita gente não aguenta o cara ficar 6 meses negociando com ele? Ele não tem inteligência emocional. Por que você não aprende a dizer não quando é para falar não? Quanto que você não aprende a colocar o seu na mesa e falar é desse jeito? Sim. Eu acabei de negar um produto de 300 e poucos milhões. Não é porque para mim só funciona desse jeito. Eu falei, para mim é desse jeito. No meu produto, é meu preço, do meu jeito. Você não precisa comprar.
Mas no seu produto eu não vou falar se a entrega... O cara chega lá para comprar um apartamento, ele fala, não, você não pode entregar em 2 anos, eu quero que você entregue em 3 meses. O cliente vai falar isso pro consultor? Não. É 2 anos e pronto. Você quer comprar esse, compra. Não quer, vai comprar outro. Aí vai lá na cláusula CID o contrato. Ó, se você terminar de me pagar, é seu. Se você não terminar de me pagar, não é seu. Ele fala, não, eu só quero pagar metade, beleza. Então não existe isso. Sim. Cada um estabelece a sua regra. Eu falo que eu tenho a minha, se encaixar no meu cliente, tá tudo bem. Como ele opera da regra dele, certo? Mas para isso você tem que ter inteligência emocional. Quando eu quebrei, fiquei com uma dívida de 4 milhões, quase 4 milhões, aconteceu um fato muito interessante. Tinha vários negócios de empreendimentos pequenos, de 10 milhões, 5 milhões. E eu comecei a negar todos. Todos. E aí, o meu sócio, os meus colaboradores, a minha família começou a achar eu que estava louco. Além de quebrado, estava ficando louco. Falei, cara, esse cara tem que fazer terapia, né? Porque esse cara daqui a pouco vai ter que tomar remédio forte. Mas eu tinha uma lógica, eu tinha uma estratégia. Se eu tivesse muitos produtos pequenos, ele ia reter 100% do meu tempo, da minha capacidade operacional. Eu ia levar 8, 10 anos para pagar minha dívida. Então eu falei não. Então eu tive inteligência emocional suficiente de negar uns 10 projetos pequenos. Mas uma hora apareceu um grande. Esse grande pagou 20% da minha dívida. O outro pagou mais 20, o outro pagou tal. Então eu fui pagando minha dívida muito mais rápido do que eu conseguiria se eu não tivesse essa capacidade de manter no meio do caos financeiro, etc, tal, no meio do caos o equilíbrio. Então eu tenho essa capacidade. Pode estar mandando pedrada, pode fazer, eu estou mantendo o meu equilíbrio. Beleza. Inteligência emocional, segundo item. Terceiro item, inteligência do seu setor. Pô, você tem que ser um PhD no seu setor. Se é corretor, você tem que ser um PhD em vendas. Um PhD no mercado imobiliário. Então, assim, a maioria não tem isso, né? Então, eu sou um PhD de inteligência imobiliária. Eu sou um outlier, eu sou um cara fora de série nisso aí. Terceiro item, estude exaustivamente o mercado imobiliário. E o quarto item, eu junto 3 competências que está no meu primeiro livro. Mentalidade, comportamento e competência. 3 pilares. Fala um pouquinho do livro pra gente. Esse livro aqui, ó. Mentalidade, porque assim, a mentalidade vai usar tudo isso que nós falamos. Se ele está assistindo o podcast, se não está. Se ele começa, mas não termina o podcast. Se ele assiste o seu segundo podcast. Se ele compra o seu curso. Se ele assiste uma live. Se ele investe no curso. Mentalidade. Todas as pessoas que não investem em conhecimento, porque tem uma mentalidade de medíocre, de escassez, de acha que não há necessário, que acha que já sabe, que acha que não vai funcionar. São crenças, paradigmas instaladas que só está fodendo com a vida dele. Sim. Ponto. Mentalidade. Segundo, comportamento. Comportamento. Você não chamou até aqui? Eu não saí de Balneário Camboriú? Eu não vim fazer esse podcast? Poderia não ter vindo. Atrasou meu voo 3 horas. Poderia ter desmarcado a reunião e esse podcast. Mantive. Comportamento. Compromisso. E ainda errei e falei para você, a sua hora adicional eu pago. Comportamento. Comportamento do que é certo e o que é errado. Eu não posso externar para você o que é um erro meu. Embora eu não tive controle, foi a Gol que atrasou, mas ele desencadeou no processo de dominó. Vai, atrasa você tem que readaptar o seu horário, né? Então, eu já estou com uma dívida com você, estou pagando com o meu livro, estou pagando, né? Estou dando um exemplo hipotético, mas é isso. Então, isso chama comportamento. Quando você pisar no pé de um japonês, ele pede desculpa para você. É cultural, é comportamento. Cultural é comportamento. Ele não joga lixo na rua, porque o lixo é dele, ele tem que levar para casa. Isso é comportamento, é cultural. Então, quando você cria uma cultura comportamental de ir fazer o network, participar de uma imersão, eu agora, nesse final de semana, eu vou participar de uma outra imersão de inteligência emocional. E, cara, eu sou muito evoluído. Todos os treinamentos de inteligência emocional, de vários outros PNL, coach, eu sou master em PNL, master em coach, master em inteligência emocional, já estudei tudo que você pensar. Mas aparece uma coisa nova, eu vou estudar de novo. Então, quando você tem mentalidade, você age de maneira diferente. Comportamento, o que é? Ação, movimento, execução, etc.
Aí você vai para o terceiro e último item, chama competência. Qual que é a sua competência, Mapo? Você é competente no tráfego, você é competente em enxergar a oportunidade e agir. Então, assim, competências, comportamento, competência de se conectar, competência de vender, competência de negociar, competência de persuadir, competência estratégica, competência tática. Então, quanto mais competência você tem, mais você vai ficando bom. Então, porque a maioria acha que é só estudar o digital. A maioria acha que é só vender bem. A maioria acha que é só comunicar bem. Sim. E aí, ele vai ficando para trás. E o mercado tá tão competitivo, né? Tão competitivo. Por exemplo, quando você alcança, ainda assim, um determinado sucesso, você tem essa linha de raciocínio. Você não pode ficar para trás. Você não pode deixar de aprender. Mesmo que você já chegou no patamar que você quer, né? Você nunca vai deixar de aprender. Não só por não ficar no tempo, mas também por questão pessoal, né? Envolve muito o lado pessoal também, não só o profissional, né? Falar, pô, eu tenho que evoluir, né? E o que você falou aí vai muito de encontro ao que eu tenho visto muito nos últimos meses, nos últimos anos, sabe? Eu comecei como corretor de imóveis em 2013. Eu demorei 5 anos, foi até 2018, eu demorei 5 anos para ter sucesso na profissão. De 2018 para cá, comecei a ter um certo sucesso. 2021, mais ou menos, que eu decidi entrar nesse meio digital, decidi criar curso para vender. Hoje eu tenho a minha imobiliária, tenho a minha agência. Então, eu percebo claramente, quando eu converso com pessoas como você, vejo outros podcasts de pessoas com sucesso, sim, estrondoso mesmo, você contando a sua história, né? Você falou aí que tem que trabalhar 16 horas por dia, tem que ter a renúncia no começo, o desequilíbrio, né? Tem que ter um desequilíbrio para depois ter um equilíbrio. Eu tô aí os últimos anos, os últimos 5 anos aí, eu tô nesse desequilíbrio, mas hoje, como é bom ver o resultado que eu tô colhendo, sim, eu nem imaginava, eu converso sempre com a minha esposa, né? A gente sempre deita assim na cama e fala, nossa, ela vê os meus vídeos, ela vê os alunos dando depoimento. Teve um aluno meu que postou, Rogério, eu tô ganhando 30 mil por mês, tô fazendo a minha primeira viagem pro exterior com a minha família, não tem palavras pra te agradecer. Cara, você vê um negócio desse, você olhar a sua história, eu era uma pessoa igual a você, que eu não sabia me comunicar, eu tremia pra falar na câmera, na frente de um celular. Quando eu ia apresentar trabalho na escola, eu colocava o papel na frente assim, não falava. Eu tirava só... Na minha época já era as notas de 1 a 10, né? O meu filho, que vergonha. Meu filho pegou meu histórico esses dias pra ver meu filho, ele só tira 9, 10. Ele é bem inteligentinho, diferente do pai. Ele só tira 9, 10. Pai, deixa eu ver o seu histórico. Eu falei, deixa, filho, eu vou explicar por que o histórico do pai é assim. O meu é só 6, 7, 6, 7, 6. Sabe aquela nota só pra passar de ano? Mas a sua história, você contando aqui, da maioria das pessoas de sucesso, a gente vê que foram pessoas que foram moldadas ali, né, ralando mesmo, correndo atrás, investindo, correndo riscos. Hoje a minha esposa entende todos os riscos que eu corri. Ela sempre me apoiou. Só que algumas atitudes minhas já dava quase divórcio, né? Pô, você vai para esse empreendimento, mas você já se ferrou no outro. Né? Eu já tive inúmeras chances de desistir do mercado imobiliário. A última vez que eu quase desisti, eu já estava arrumando serviço CLT, eu estava registrado na carteira de trabalho como CLT. Surgiu uma oportunidade de um lançamento, de um loteamento, é algo que era novo para mim. Ela estava passando o meu uniforme para ir trabalhar CLT numa segunda-feira, eu lembro desse dia até hoje, era um domingo, eu fui tomar um banho, aquela água caindo ali assim, foi a hora que Deus veio ali, veio alguma coisa e falou, você não vai trabalhar amanhã. Eu saí do banho, minha esposa passando a roupa ali, e ela tava toda empolgada, que a gente tava quebrado, ela tava toda empolgada, vai começar um emprego registrado. Infelizmente, algumas pessoas da família não têm a mentalidade empreendedora que a gente tem. Hoje ela reconhece isso, né? Inclusive ela me ajuda muito na imobiliária. E aí, saí do banho, olhei pra ela e falei assim, eu não vou trabalhar. Apareceu uma oportunidade de um produto. Ela falou, você tá louco, você tá 5 anos nesse ramo, a gente tá comendo arroz e feijão, que a gente tá 5 anos, você tá 5 anos nesse ramo, você vai tentar de novo, você é maluco, quase que deu divórcio, sabe? Um negócio assim. Eu fui pra esse lançamento, eu falei, esse aqui vai ser o lançamento da minha vida. Eu vendi mais de 100 lotes, foi em 2018. Vendi mais de 100 lotes e desde ali, Edgar... Não parou mais. Não parei mais, fui emendando o lançamento, abri imobiliária, virei referência em tráfego pago, mas assim, uma pessoa que
igual você. Sim. Não tenho o sucesso que você tem hoje, mas Imagino. tô no caminho ali e é muito parecido. E os corretores desistem da profissão, mas eles não chegaram no seu limite de conhecimento, no seu limite físico também. Nossa, quantos ônibus que eu já peguei e andei a pé até o plantão de vendas no loteamento. Então as pessoas não chegam no seu limite mental, não chegam no seu limite físico, acham que vai acontecer da noite pro dia. E pessoas como nós estamos aqui para incentivar as pessoas cada vez mais realmente a ir para cima e buscar o conhecimento. Tem 3 pontos importantes na sua fala e é muito bacana a sua fala. É o seguinte, e olha que exemplo, isso é uma grande inspiração. O primeiro deles é o que eu falei lá atrás, é continuar por tempo suficiente até achar o seu resultado. Então, assim, talvez, assim, e detalhe, onde que a maioria fracassam? É porque ela não é tão resiliente, não tem a inteligência emocional, não tem a inteligência de superar a dor, e aí no primeiro obstáculo, a falta de dinheiro ou o insucesso, aí ela desiste, muda de mercado, vai fazer qualquer outra coisa. Então, continue. Porque assim, não é o setor que você está trabalhando. Não é o que, é o como e quem. Então, se tem corretor fracassado, tem corretor bem-sucedido. Tem consultor fracassado e consultor bem-sucedido. Então, assim, dá para você ganhar muito dinheiro. Ponto, né? Terceiro, cara, sucesso é percepção, riqueza é percepção. Então, assim, quando você fala, não sou que nem eu antigamente era assim, eu sempre comparava ao outro. E olha que interessante, continuo comparando, mas simplesmente por motivação, por inspiração. Então, alguém foi capa de Forbes? Posso ser também. Alguém é bilionário? Posso ser também. Alguém conseguiu construir uma empresa multimilionária em pouco tempo? Também posso, simples. Não pela dor ou não pela inveja, porque tem cara que quer ser você por inveja. Quer ser com você porque, né? Então, não, é por inspiração. Porra, você conseguiu, também posso. Mas tem a sua própria percepção. Então, hoje, a minha briga e a minha luta e a minha busca é só comigo mesmo. Então, como o Edgar de hoje pode ser melhor do que ontem? Como que esse ano de 2024 eu vou ser um ser humano melhor, um profissional melhor do que eu fui em 2023? Então, sempre eu estou olhando para o outro como referência e como inspiração, mas eu estou olhando para mim mesmo como evolução. Eu tenho que ser melhor a cada dia. É uma exigência que eu tenho. E terceiro, que não é ter como obrigação de trabalhar 16 horas por dia. Porque olha que louco. Tem gente que não busca ganhar o primeiro milhão. Edgar, tem gente que não quer ser milionário? Tem. Tem gente que não quer ser uma referência no seu setor. Nem na sua cidade, nem no seu bairro, nem na sua rua, em nada. Então, assim, primeiro ponto. Você quer ser um atleta de alta performance? Você quer ganhar o campeonato mundial? Quer entrar na Olimpíadas e levar a medalha de ouro? E detalhe, em todas as Olimpíadas, ou em 2, 3 Olimpíadas, na Netflix, na Amazon Prime, tem várias séries interessantes, né? Tem uma que chama Speed, que é de atletas, de atletismo, de alta performance, né? E que às vezes o cara que ganhava em 100 metros não ganha na 200, o cara de 200 não ganha de 100, o cara ganhou o campeonato mundial esse ano, não ganha no ano seguinte, porque muda de mão, né? Então, se você quer ser um cara multimilionário, top player no seu setor, aí eu respondo. Precisa ter renúncia, precisa trabalhar pra caralho, vai se foder pra caramba. E assim, não existe bala de prata, receita, bilhete premiado ou, enfim, fórmula mágica. Não existe. Tá no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Agora, se você quer ser um cara que simplesmente quer ter mais tranquilidade, paz, quer pagar sua continha, quer ter aquela vida que pra você tá fazendo sentido, não precisa se esforçar tanto. Agora, tem gente que se frustra tanto porque ele quer ser multimilionário, ele quer andar de Porsche, ele quer ter Ferrari, ele quer morar de frente com o mar, ele quer viajar pro mundo, mas ele trabalha como se fosse um cara de centavos e assalariado. Então, aí o que é? O comportamento não é coerente pela busca dele. E aí muitas pessoas estão frustradas porque a mentalidade dele
ele quer ser multimilionário, mas o comportamento dele é de centavos. Na minha empresa eu tenho uma lógica, eu faço uma pergunta. Você quer ser rico? Quero. Você quer ser milionário? Quer ser multimilionário? Quero. Você quer aposentar logo? Você quer ter isso? Você quer? Quero ter. Falo, mas seu comportamento precisa ser coerente a isso. Sim. Então, assim, tem que trabalhar, tem que renunciar. Tem gente que não se permite trabalhar final de semana. E aí eu vejo um Carlos Wizard, um Janguier Diniz, um Flávio Augusto, eu vejo o Jorge Paulo Lema trabalhando no final de semana. Ué, se os caras que já alcançaram o ápice da riqueza e do topo da pirâmide dele continua, por que nós, meros mortais, não vamos fazer isso? Então, seja coerente às suas aspirações, metas, objetivos e sonhos com a sua conduta de movimento. Simples assim. Sim. Né? A conta não fecha, né? Não fecha. Eu vejo muitos corretores divergente, né? reclamando que não tá vendendo, vende 1 mês sim, 2 meses não, 3 meses não. Aí você vai ver a rotina do cara, principalmente quando o corretor entra. Eu, quando entrei, eu fui assim, sabia? Eu falo, tem um módulo no meu curso que eu falo sobre mentalidade campeã, né? Que o corretor, quando sai, foi o meu caso, eu saí da CLT, eu acho que ninguém nasce, né? Ninguém, quando era criança, fala assim, eu vou ser quando crescer? Você é corretor de imóveis. Não. Ninguém. A pessoa foi um vendedor, trabalhava com... É uma profissão que não existe pros garotos, né? Não existe. Quando você vai comprar bonequinho assim lá na lojinha, você só vê médico, veterinário, você não vê corretor de imóveis, né? E aí, a maioria dos corretores saem da CLT, como foi o meu caso, e entram, né? Tem muitos gurus aí também no mercado. Eu vejo cada anúncio, cara, que eu fico, sabe, assim, tipo... Venha ser um corretor de imóveis e ganhe 50 mil reais de comissão todos os meses, tal. Aquelas historinhas, né? Mas não fala o que tem que fazer ali, o ralo que tem que dar, né? Então, o corretor sai da CLT com a mesma mentalidade da CLT, ele entra numa imobiliária, ele fica lá acomodado. Eu, quando eu entrei, eu ficava na imobiliária no canto lá, falava, nossa, agora eu sou autônomo, que vida boa, tô aqui na imobiliária, ninguém... enche meu saco, eu vou embora a hora que eu quero. Aí eu comecei a ficar acomodado, sabe? Eu ia trabalhar de manhã, ia na hora do almoço, ia pra casa, almoçava em casa, eu falei... Aí começou a passar o tempo, sem vender, eu comecei a entender, falei, opa, eu sou um empresário, né? Eu sou corretor de imóveis, eu sou empresário. A maioria dos corretores não investem em si próprio, né? Igual você falou no começo, não investem em conhecimento, não compram um curso, não compram uma roupa bacana, não investe nele, né? E aí fica lá na imobiliária, no plantão de vendas. Eu tava aqui agora há pouco, num restaurante, antes de você chegar, almoçando, na frente... Tem um plantãozão de vendas ali. A gente tá no bairro de alto padrão aqui, né? Sim. Então tem um apartamento lançando aqui, tem uma maquete ali, lotado de corretores. Todo mundo assim, ó. No celular. Aí a pessoa chega 9 horas, tira aquela roleta com 300 corretores, pega o número 200 e tanto. Aleatório e fica ali o dia inteiro, conversando. Esperando o cliente espontâneo. Então, assim... Se não tiver mentalidade, não adianta saber tráfego pago, não adianta. Vai aprender a gerar lead, vai. Se não souber atender o lead também, não adianta nada. Então, qual que é a mentalidade desse cara? Por exemplo, assim, ó, você quer que eu fale? Eu tenho uma leitura muito foda de pessoas, até porque eu estudo isso há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu ficar meia hora, ficar um dia, assim, claro que, né, em termos de leitura profissional. Você pega assim um cara desse, só pela sua fala, já é um cara que ele está sempre na espera. Então, ou seja, o ato de esperar, a esperança dele é sempre. Porque, veja bem, um cara que tem uma mentalidade, que participa de uma roleta e que fica esperando a vez dele, e se repete esse padrão na vida dele. O T. Harv Eker, do Segredo das Mentes Milionárias, e próprio no Hermetismo tem um pouco disso, fala, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Na nossa vida, nós tivemos tudo de forma proativa. Ou seja, eu não esperei nada cair no colo. Sim. Nada cair no colo. Então, se tem uma coisa que as pessoas não podem desabonar, é o meu mérito. A única coisa que eu tenho que foi luz divina é Deus, que me colocou nos lugares corretos, de forma intuitiva, me fez tomar decisão. Como que um garoto de 9 anos decide pedir emprego? Garoto de 9 anos não é lúcido, não é maduro. Decidi procurar emprego, né? Então, assim, por quê? Porque eu via minha mãe só comendo feijão. E, às vezes, só dando para os filhos. Então, assim, então, essa é uma força divina. Mas o restante foi meu braço, foi minha perna, foi meu esforço.
Nada caiu do céu. Então, quando você começa, eu vejo alguns corretores, eu vejo alguns profissionais, o comportamento dele já diz sobre ele. Então, se você já fala, pô, esse cara é assim, esse cara é assim, esse cara é desse jeito. Então, é fácil de identificar quem vai ter sucesso, quem não vai ter sucesso. Sim. Você não precisa passar 6 meses com essa pessoa, né? E essa mentalidade vale também para empresas, né? A gente olha um corretor ali, pô, esse cara, igual o Danilo, da minha imobiliária, que se destacou em vendas lá, fez o primeiro lançamento dele praticamente. O cara foi fora da curva, você percebia, você olhava, desde o primeiro dia, você falou, esse cara vai estourar de vender. E aí você vê outros corretores, fala, esse não vai vender, esse vai... Tá na mentalidade. E isso também é transferido para a empresa, né? No sentido do quê? Gostaria até que você desse uma dica aqui para gente, no sentido de empresa, CNPJ. Tem o CPF e CNPJs. A gente vê muita imobiliária passando por muita dificuldade. O que você acha que é o principal motivo dessa dificuldade? Muitas imobiliárias fechando, muitas imobiliárias sem resultado. O que você acha? Mentalidade, comportamento e competência. Porque assim, não tem como separar. Vamos lá, quando você fala o seguinte, você fechou a imobiliária por quê? O cara fala, porque eu tô sem dinheiro. Não vendo, né? Pronto. Tá, mas aí por que você tá sem dinheiro? Porque eu não tô vendendo. Tá, mas por que eu não tô vendendo? Porque eu não tô tendo cliente. Tá, por que você não tá tendo cliente? Porque você não tá investindo em você não tá investindo em tráfego, você não tá investindo em marketing, você não tá investindo na qualificação do corretor, você não tá investindo em você. Mentalidade, comportamento e competência. Por isso que o meu livro teve 4 livros com o mesmo título. Um francês, um americano, um espanhol, um japonês. O meu foi o mais vendido de todos. Porque eu criei uma sequência lógica de entendimento. Não é tese minha? Tem um monte de gente que fala a mesma coisa, sim, sim. né? Hoje em dia não tem mais nada de ninguém. Todo mundo, você pega um pouquinho de cada um ali. Mas a junção foi a junção correta. Então, a mentalidade vai gerar o movimento. O movimento vai reforçar ou adquirir ou aperfeiçoar competência, né? Então, se toda vez que está faltando alguma coisa, eu sei, ou é pelo comportamento ou é pela competência. Então, isso, aí você fala, tá, mas os meus corretores não querem se qualificar. Tira, troca. Então, você falou do Danilo, cara muito foda na ação. Porque o tempo todo que eu olhava para ele, eu não fiquei 24 horas por dia com ele, mas o tempo todo eu via ele ligando. Tem uma pequena falha. Que ele não participava de quase nenhum treinamento. Por isso que ele não foi o número 1 nas vendas. Se ele participasse dos treinamentos e trabalhasse o jeito que ele tem comportamento foda, mas faltava competência para ele em algumas áreas. Ele foi igual eu fui no começo, foi no embalo, né? Então, ele seria o número 1, tanto é que ele não foi o número 1. Sim. Então, o que acontece? Por isso que eu tô te falando. Você vai falar assim, então, Edgar, em uma das minhas palestras que eu tenho, eu falo que conhecimento por si só não vale nada, não vale nem um centavo. Quer um exemplo? Se você ser um PhD em algo, mas não tirar a bunda da cadeira e não executar, você não colhe resultado. Você só colhe resultados com execução. Concorda? Sim. Se você não atender alguém, não converter, o que adianta você ser um PhD em persuadir, negociar e vender se não concretizou? Sim, então, sim. Conhecimento não vale nem um centavo. Concorda? Sim, agora, com certeza. Ação também, sem conhecimento, você vai trabalhar que nem louco. Tem cara que trabalha 16, 18 horas por dia e não ganha dinheiro. Sim. Mal consegue pagar a conta. Sim. Mas ele é trabalhador. Ele tira a bunda da cadeira, acorda às 5 da manhã, vai dormir quase meia-noite. Eu já fui isso. Sim. Peão de fábrica, acordava às 5 da manhã e ia dormir meia-noite. E fazia isso exaustivamente. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento adequado. Então, também, execução por si só, por isso que eu falo que é o efeito composto, né? Aí é o seguinte, aí eu tinha inteligência e me movimentava. Mas por que eu quebrei 6 vezes? Porque me faltava alguma competência específica. Ou administrativa, ou financeira, ou, sei lá, de inteligência emocional. Então, eu fui me aperfeiçoando nisso. Por isso que eu falo, a tríade perfeita está dentro desses 3 pilares. Mentalidade, comportamento e competência.
Perfeito. A gente não combinou nada o que a gente ia falar aqui, mas a conversa tá fluindo, né? A gente vai puxar, começou a falar de sucesso, loteamento, remanescente, estoque, lançamento. E aí agora já entrou na parte comportamental, a parte de mentalidade. Porque um vai juntar o outro, vai né? juntar, Você vai falar, Edgar, então como que faz um planejamento para zerar o empreendimento inteiro? Eu posso falar aqui o planejamento de ponta a ponta. Todo mundo assistiu o podcast 10 vezes e não vender como eu vendo. Sabe por quê? Não ter a mentalidade e o comportamento que eu tenho. Sim. Então também não é só a competência, Sim. não é só a técnica, né? Com certeza. Você falou sobre hermetismo, eu estudo bastante sobre isso também. As leis herméticas, né? O todo é mente, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Se eu quero, por exemplo, eu almejo uma Porsche, né? Sim. Eu até fiz um vídeo esses dias com meu filho. Filho, vamos fazer um vídeo aqui que daqui tanto tempo o papai vai comprar uma Porsche. Ele pira, né? Aí eu fiz um vídeo e guardei o vídeo. Pô, eu guardei por 2 motivos. Para aquilo me inspirar e para daqui um tempo eu mostrar para ele, falar, viu só como que é possível? Sim. Então, tudo começa na mente. Eu já me imagino dirigindo uma Porsche, eu já me imagino morando em tal lugar, eu me imagino tendo sucesso. Então, começa na mentalidade, né? Sim. Puxando um pouquinho o gancho, um pouquinho mais pro lado digital, outro tema aqui que veio em mente aqui é o seguinte, sobre autoridade, né? A gente sabe que hoje em dia na internet essa é uma ferramenta gigante que me alavancou, né? Eu falo para os corretores de imóveis, Instagram, por exemplo, é lugar de gerar autoridade, não é lugar de vender nada. Sim. Eu não entro no Instagram do Edgar, inclusive, pessoal, seguem ele lá. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Edgar Ueda Oficial. Isso. Correto? Segue lá, canal no YouTube. Também tem. Só digitar Edgar Ueda que você vai achar. Beleza, pessoal, segue ele lá. Inclusive, falando um pouquinho sobre autoridade, indo um pouquinho mais pro lado digital. Eu sempre falo sobre isso também. Autoridade, eu sempre falo pros corretores. Eu entro em perfil de Instagram de corretor, eu vejo o cara só publicando casa. Casa. Parece uma vitrine de imóveis, né? Eu sempre falo pro corretor, Instagram é lugar de criar conteúdo, é lugar de ganhar autoridade, é lugar dessas coisas, né? Tanto que hoje eu cheguei onde eu cheguei, de todo mundo me conhecer, né? Nível Brasil. Eu, para você ter ideia, na minha agência, eu não faço tráfego pago para minha agência. Todos os clientes que eu tenho vêm dos meus canais onde eu gero autoridade. Sim, já virou orgânico. Virou orgânico, vem do YouTube, vem do Instagram, porque eu gerei autoridade. Aí você falou um pouquinho atrás aqui, que se você não abrir a boca, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você não abrir a boca, ninguém vai te ver. Em 2020... foi quando eu decidi que eu ia falar sobre isso nas redes sociais. Então eu montei meu canal, meu Instagram já era antigo, mas eu comecei a falar sobre isso em 2020 pra cá. Então foram 3 anos que eu falei assim, pô, vou começar a gerar esse conteúdo, meu sonho é ter um curso, meu sonho é fazer palestra, meu sonho é fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Além da parte de corretor, pô, quero ter aluno, eu vislumbrei com aquilo ali, eu falei, não, isso aqui é a minha missão, eu senti, sabe? E aí eu pensei o seguinte, eu falei, pô, eu vou criar uma conta no YouTube, eu não sei se a galera vai gostar do meu conteúdo, né? Eu não tenho recurso suficiente, a minha câmera é ruim, meu celular não é o mais top, o meu cenário não é legal, eu moro numa casa simples, o cenário não é legal, o celular não é legal. Eu tive N motivos para não começar. E a maioria das pessoas acha que para gerar autoridade, para fazer tudo isso tem que estar preparado. O empreendedor de sucesso é aquele que faz mesmo sem estar preparado. Caminho se faz caminhando. Exatamente, ele faz e ponto, no meio do caminho ele vai aperfeiçoando. Eu até postei um stories esses dias no meu canal, o meu canal criei em 2020, e aí comecei a postar vídeo nele. Postar vídeo. No comecinho, é um desastre. Nada de inscrito. 1 ano ali, nada. 50 inscritos, 60, nada. E eu, putz, vou desistir desse negócio aqui. A gente acha que as coisas é assim, né? E fui. Eu mostrei a estatística do meu canal. Ele foi 2020, 2021, nada. 2022, deu um negocinho assim, que eu acho que algum videozinho meu ele deu uma viralizada um pouco a mais. 2023 ele teve um negocinho assim. 2024, pum! O que foi aquilo ali? Foi a famosa constância e disciplina. O que nada mais é do que fazer mesmo não vendo resultado. Sim. Quando eu sempre falo também, a gente vai na academia. Pô, você tá gordinho ali, você quer emagrecer, você quer colocar o shape ali, você vai no primeiro dia. Você chega na sua casa, você olha no espelho, vai no segundo dia. Primeiro mês, chega na sua casa, olha no espelho. O sucesso é um negócio que hoje eu entendi que é fazer o que tem que ser feito
sem se Por preocupar. tempo suficiente até chegar ao seu resultado. E olha que louco. Olha que louco. Por mais que você utilize o meu modelo e eu utilize o seu modelo, essa sua analogia metafórica da academia, ela é fantástica. Porque às vezes você fica 2 anos, eu fico 2 anos, mas o meu biotipo é diferente do seu. Exatamente. A sua alimentação é diferente da minha. Às vezes você suplementa, eu não. Às vezes eu suplemento, você não. Então, entenda que mas se eu continuar por tempo suficiente, eu vou ter o corpo que eu gostaria, igual talvez o seu. Eu vou ter 1 milhão que eu gostaria, talvez igual o seu. Eu vou ter a Porsche que eu gostaria. Eu tenho Porsche há 7 anos, 7 anos e meio. Né? Já tive outro. Eu tenho carro bom, assim, carro importado desde os meus 21 anos. Mas, assim, eu também sempre queria ter uma Porsche. Né? E, assim, não é por nada. Talvez eu tenha uma Ferrari. Já poderia ter vários. Mas eu não tenho o desejo da Ferrari igual eu tenho da Porsche. Né? Então, tanto é que o meu segundo carro vai ser Porsche de novo, né? Então, assim, mas olha que interessante. Quando você planeja isso e vai até achar o seu algoritmo do sucesso, cara, as coisas começam a mudar na sua vida. Sim. E, cara, o que acontece é que a maioria, por um conflito, uma adversidade, vai parar no meio do caminho. E aí ele só não é persistente o suficiente. Você vai dizer, mas eu só faço tudo errado. Por quê? Porque não foi por buscar conhecimento. Sim. E hoje em dia tem como encurtar, né? E isso que você e eu levamos aí anos, Sim. Hoje tem como encurtar, Sim, né? sim. Através de... Sim. Tem uma frase que fala assim, se a gente pudesse vender a nossa experiência, a gente ficaria milionário. Exatamente. É isso aqui que o pessoal está assistindo aqui, essa troca de experiência, de Mas, bagagem. Cara, a autoridade é um acelerador de resultado. A autoridade, você precifica. A autoridade, você escolhe cliente. Então, a autoridade faz você escolher cliente. Então, você pode falar não para alguns clientes. Sim. A autoridade faz você encurtar caminho. A autoridade faz você ganhar mais dinheiro. A autoridade faz você acelerar. Mas a autoridade você não só consegue ir através do digital. O digital, ele é um canal, um meio, um veículo para você conseguir autoridade. E que pode ser YouTube, Instagram, pode ser LinkedIn. Tem gente que tem uma puta autoridade no LinkedIn. Tem gente que tem autoridade no Twitter, etc. Por aí vai. Sim. Então, o veículo de comunicação, um veículo de ganhar autoridade. O segundo veículo chama resultado. Né? Aquele cara foi capa de Forbes. Autoridade. Sim. Aquele cara fez o primeiro bilhão. Aquele cara tá na bolsa. Aquele cara foi campeão de vendas. Aquele cara ganhou uma Olimpíada. Sim. Aquele cara ganhou a Copa do Mundo. Aquele cara... Resultado não mente, gera autoridade. Terceiro item, livro. Livro tá autoridade. Primeiro, para escrever livro não é para qualquer um. E se você se tornar best-seller, então? E se você entrar numa grande editora, então? Aí tem os desdobramentos. Então, a autoridade no digital tem um desdobramento. A autoridade de resultado tem, eu fui campeão de vendas em um empreendimento. Imagina se você for campeão de vendas em 10. Muda, né? Sim. Então, existem outras estratégias que faz você cada vez mais criar um empilhamento de autoridade. Então, eu falei 3. Que é uma outra autoridade, chama palco. Palco dá muita autoridade, concorda? Sim. O cara tá num nível acima, tá com o microfone, ele vira o holofote, tá dividindo o palco com outras celebridades de palco. Palco da autoridade. Inclusive, me coloco à disposição para você me indicar aí nas suas palestras. Hein? Palco da autoridade, né? Então, é um quarto elemento. Quinto elemento, chama transferência de autoridade. Pouca gente sabe utilizar isso. O que você está fazendo aqui, você está fazendo. Não é só um podcast. Você está compartilhando a minha autoridade. Com a minha imagem, depois com o meu compartilhamento nas redes sociais. Isso aqui é super estratégico. Não sei se foi intencional. Se for, parabéns. Se não for, tá aprendendo mais uma. Então, antigamente, quando eu não tinha autoridade, eu emprestava de quem tinha. Por exemplo, os meus licenciados da Neximob, eles tiveram alguns motivos, alguns motivadores. O primeiro é aprender o que eu sabia. O segundo é usar o meu nome. Então, eu sou representante do Edgar Ueda, eu sou licenciado do Edgar Ueda. Está emprestando autoridade. Sim. Outra coisa, ele está usando uma marca nova. Imagina só que você está abrindo uma loja de lanche. Só que você está abrindo lanche do Rogério. Agora, quando você põe McDonald's, já muda, não muda? Sim. Você está abrindo uma pizzaria do Rogério. Sim. Uma Pizza Hut muda, não muda? Sim. Estou participando em um lançamento em parceria com a Neximob. Com a Neximob. Mudou, meu irmão. Você é muito mais respeitado. Então, assim,
transferência de autoridade. Sim, então, quando você não tem, essa frase pega. Quando você não tem, empresta de quem tem. Então, é simples assim. Então, o que a maioria não faz, Rogério, é porque ele não é estratégico. Mas quando não é estratégico, é porque não tem um conhecimento da estratégia. Quando ele começa a ter o conhecimento, ele começa a se movimentar mais. Bacana, top demais. Falando agora do corretor para o cliente, como que você acha que é a melhor maneira do corretor criar autoridade para o seu cliente? Primeiro, ele tem que estudar sobre pessoas. Você não está no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um meio de você ganhar dinheiro. Você está no mercado de pessoas. Então, você vai ter que vender, ou você vai ter que vender o seu projeto para um construtor, que é um CNPJ, mas quem decide é um CPF. E quando você vai vender o imóvel final, você vai vender, seja investidor, comprador de primeira moradia, etc. Então, primeiro, quando você entende de pessoas, você vai entender de comportamento, né? Por exemplo, eu consigo ler a sua postura. Quando você está ansioso, quando você está irritado, quando você está interessado, quando você está desinteressado. Então, assim, quando você tem essa habilidade, você consegue... Então, imagina só se eu começar a falar sobre a sua linguagem de comunicação, sinestésico, auditivo, visual. Se eu entender que você é extremamente mais racional do que emocional. Se eu entender que você tem uma linha de inteligência diferente. Então, quando eu comunico sobre a sua linguagem de entendimento, quando eu entendo o seu tempo, imagina só, tem corretor que ele nem entende de time. Ele começa a oferecer produto para o cara que não está preparado. Atenção, interesse, desejo e ação. O cara não teve nem a sua atenção. Quanto mais o interesse, quanto mais o desejo, quanto mais a ação de compra. Sim. Então, quanto mais eu entendo. E aí, quando você fala, quando eu tenho autoridade, é quando o outro lado entende que você entende ele. Que você tem propriedade no assunto. Propriedade no assunto é o outro item que está autoridade. Eu virei formador de opinião. Por exemplo, quando Estadão, Folha, quando tem uma tendência, uma pesquisa de mercado, eles vêm consultar a minha empresa. Sempre, não, mas já consultou algumas vezes. Né? Quando você vai lá dar uma entrevista numa rádio, numa tal... Cara, é porque você é um formador de opinião. Quando você tem propriedade no assunto, quando você é o único que sabe ali, quando você vai palestrar num evento de vendas ou de empreendedorismo, ele escolhe você como palestrante, é porque o seu conteúdo é relevante para aquela audiência. Uhum. Propriedade gera autoridade. Então, quando o seu cliente, o cliente do corretor, entende que ele entende. Tem corretor de imóveis que chega pela primeira vez no imóvel junto com o cliente e ainda faz uma piadinha. Chegamos junto, vamos conhecer junto o imóvel. Porra, o cara é tão ruim no negócio, é tão péssimo no negócio dele que ele nem estudou o produto. E posso falar, de cada 10 não sabe explicar tecnicamente sobre o imóvel, mais de 70%. Então, assim, quando o cara entende do cliente, tem propriedade no assunto, comunica de maneira certa, entende o time, faz a leitura, o cara vai ser respeitado. Sim. Eu falo assim, os clientes que não fecharam comigo, não fecharam por uma simples razão, porque ele não queria pagar o preço que eu estava oferecendo. E eu não me prostituo, meu preço é esse e pronto, certo? Porque todos queriam fechar comigo. Né? Salvo aqueles espertinhos que quer uma consultoria grátis e depois não quer fechar. Vem aqui, mas eu não sou mais bobo, né? Ele quer saber o como, eu não falo. Não, o que eu te falo? Eu vou fazer isso, mas como você vai fazer? Eu falo, você precisa assinar o contrato, né? Não é? Então, salvo os espertinhos da vida, né? Os maliciosos, os caras que não fecharam é porque não queria pagar o que eu na minha proposta, eu oferecia. Então, caso contrário, o cara vai te contratar. Por que ele vai te contratar? Por que ele vai comprar o imóvel daquele corretor? Porque ele te respeita, porque ele percebe que você tem propriedade, ele vê a autoridade em você como especialista no negócio, né? Então, o corretor precisa estudar mais sobre o cliente e sobre o produto. Sim, eu vejo muito corretor que não investe, né, na autoridade. Puxando um pouco para o lado do tráfego pago, que é bem a minha praia, né? O corretor hoje, como eu falei para você que eu criei o canal, criei a autoridade,
hoje eu fiquei reconhecido nível Brasil, né, como autoridade em tráfego pago imobiliário, por conta do conteúdo, né, por conta da disciplina ali, e também por conta do tráfego pago. Porque hoje, pensa bem, eu fiquei reconhecido nível Brasil na internet por conta do tráfego pago, basicamente, do orgânico e do tráfego pago também. Imagina só o corretor, eu falo isso para os corretores, imagina o corretor, vamos falar de anúncio um pouco. O corretor, com baixíssimo investimento, ele consegue criar autoridade na cidade dele muito fácil. Eu criei autoridade com tráfego pago no Brasil inteiro, investindo R$50 por dia no Brasil inteiro. Com R$10 por dia, e é um dinheiro que o corretor não quer investir, porque ele acha que ele vai estar jogando fora, é uma campanha que nem vai gerar leads para ele. O quê? Vou fazer campanha só para ficar reconhecido, porque a gente tem vários tipos de campanha, né? E tem uma campanha que chama campanha de reconhecimento. É uma campanha baratíssima, enquanto, por exemplo, uma campanha de geração de leads, com R$10 por dia você aparece para 500 pessoas, uma campanha de reconhecimento com R$10 por dia você aparece para 5.000 pessoas. Ou seja, o Meta ele entrega muito mais. Aí você vai falar para o corretor, ó, investe R$10 por dia, pega os seus melhores conteúdos, não estou falando de postagens de imóveis não, os seus melhores conteúdos que vão educar o seu público, né? O pessoal que te acompanha, que vai começar a te seguir, ele vai ver, pô, aquele cara ali é o cara, né? Quando a gente vai, por exemplo, num dentista, num personal trainer, o que a gente quer entrar no Instagram do cara e ver? Pô, pega um exemplo, não sei se você acompanha, conhece o Leandro Twin? Não. É o cara mais conhecido no meio maromba aí. Um dos caras mais conhecidos. Ah, sim, conheço. É, o carequinha com a sobrancelha. Ele, se você entrar no Instagram dele, entre outros, pô, é só vídeo de conteúdo. O cara ensina a fazer, o cara conta uma novidade, conta uma coisa. Então, pô, é gostoso você entrar no perfil do cara e ficar ali se alimentando de conhecimento. Agora, imagina, eu entro no perfil do cara, ele vende mentoria, ele é personal trainer, ele vende um monte de coisa. Imagina você entra num perfil do cara, você vai olhar o perfil do cara, vendo, compra aqui comigo, o seu perfil, não tem nada, você não fica lá vendendo, eu não fico vendendo no meu perfil. Exatamente, mas aí tem 2 pontos aí. Primeiro que ele não entende nada de estratégia e ele não entende nada de posicionamento, entendeu? Então assim, por que ele não cria, por que ele não performa? Exatamente, porque ele se posiciona de maneira diferente. Ele criou as redes sociais dele para ser uma vitrine de imóveis, para ser um painel de imóveis. Então, assim, isso é ruim. O cara lá cansa. E, de fato, o Instagram não é para isso. Até agora, recentemente, ele criou lá uma possibilidade de virar um shoppingzinho. Sim, né? uma lojinha. É, uma lojinha. Mas não é o ponto forte dele e não é esse o objetivo, né? Para isso existem ferramentas específicas, muito melhores e mais performadas, integradas com outros portais, inclusive, que vai dar uma performance muito melhor para ele. Então, assim, o que falta para esse corretor é entender mais estratégia e entender de posicionamento. Então, de fato, o YouTube para que é? Ele tem um objetivo. E o LinkedIn tem outro objetivo. E o Instagram tem outro objetivo. E o Twitter tem outro objetivo. E, de fato, tem gente, por exemplo, inclusive a gente vai falar nos bastidores, né? Cara, eu preciso performar mais no YouTube. Eu não sou bom no YouTube. Então, assim, eu criei uma inteligência melhor no Instagram. Eu sou verificado há mais de 4 anos. Hoje, o selo de verificação, agora todo mundo paga uma recorrência pequena, sou verificado desde quando só as grandes celebridades eram verificadas. Sem precisar pagar, né? Então, assim, tudo tem um caminho. Eu falo assim, ó, existe vários caminhos que te levam a Roma. Você só precisa saber qual que você vai escolher. Se é o mais curto, se é o mais barato, se é o menos doloroso, se é o mais inteligente, se é o mais assertivo. Então, cada um tem um caminho, né? Sim, top demais. Pessoal, não se esqueçam, é claro, né, de se inscrever aqui no canal, acessar as redes sociais aí do Edgar também. Infelizmente, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários se vocês querem a parte 2, né, pra gente falar de mais assunto. Deixa aqui se vocês querem. E um tema, de repente, pra gente falar aqui. E é isso aí, muito obrigado pela presença, foi top demais, tenho certeza que vai dar muito like, muito compartilhamento esse conteúdo aqui. Foi muito relevante para todos do canal, para mim também. E é isso aí. Valeu, tamo junto. Você tá para ir em final do ano lá em Balneário, eu vou chamar você pro meu podcast para falar pra galera aí sobre tráfego aí dentro do setor imobiliário.
prazer, estamos juntos aí. E galera, segue lá, Edgar Ueda Oficial ou Neximob. Eu falo, corretor, arquiteto, engenheiro, tem um negócio, me chama no direct, isso chama proatividade, vamos fazer negócio. Construtor, incorporador e loteador, quiser ter essas duas feras juntos aí, chame, tem um lançamento para zerar em poucos dias, entre em contato ou comigo ou com o Rogério. E se você tem um remanescente, o estoque está com dificuldade para vender, também chame a gente, que a gente tem solução de ponta a ponta aí. O importante é vender, né, Rogério? É isso aí. Valeu, irmão. Falou, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.